Na área, mais uma vez, tropa, para falar de seleção brasileira, convocação feita pelo Carlo Ancelotti. E vamos aos nomes. Primeiro, os goleiros, zero surpresa. O Alisson está lesionado, então os goleiros que temos serão Bento, Ederson e Hugo Souza. Provavelmente o Ederson vai ser titular, e aí Hugo Souza e Bento na reserva. Hugo Souza, que muita gente achou até que nem iria, né, pela falha que teve lá contra o Japão, mas está no radar, continua firme aí, provavelmente vai disputar a terceira vaga de goleiro aí com o Bento para ir para a Copa, né? Vamos ver como é que vai ser. Laterais: Caio Henrique, Luciano Juba, Paulo Henrique, Wesley e Alexandre. Assim, daqui tá ficando claro que, primeiro, o Douglas Santos não está porque, segundo informações, ele está lesionado, mas o próprio Carlo Ancelotti elogiou ele na entrevista coletiva, então, assim, ele é muito provavelmente o lateral esquerdo titular da seleção brasileira. E aí a gente tem aqui, por certo, o Paulo Henrique, que ganhou, né, a vaga jogando bola, e o Wesley, que também está retornando, deve permanecer como titular. A gente tem aqui um ponto, o Alexandro, que também, né? A gente tem o teste do Luciano Juba, que é um teste que já tem sido pedido já há algum tempo, está jogando muito bem pelo Bahia. E aí vamos ver como é que ele vai ser. Vai que ele chega com o pé na porta, igual, por exemplo, o Paulo Henrique chegou, Paulo Henrique do Vasco. Pulando aqui para os defensores. Éder Militão, zero surpresa. Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, todo mundo achou que nem iria mais por conta das duas falhas que ele cometeu no jogo contra o Japão, mas ele continua aqui. Carlo Ancelotti, inclusive, já declarou que falhas individuais não vão tirar jogadores da lista da seleção. Até porque o Fabrício Bruno já vinha sendo, né, muito elogiado e, enfim, aparentemente continua. Segue a lista: Gabriel Magalhães, Marquinhos e Danilo. Danilo está sendo convocado aqui como um zagueiro barra lateral. Assim, a única explicação para isso é o fato dele ser um líder, porque tecnicamente ele não está num nível muito alto de seleção brasileira, principalmente pensando como zagueiro. Porque, por exemplo, se for para falar de zagueiro experiente com qualidade, por que não pensar no Thiago Silva? Mas, enfim. E há um outro detalhe aqui também. O zagueiro Alexandre, do Lille, que vinha sendo convocado, está lesionado. Por isso não está nessa convocação. Bora, aí temos aqui meias, que para muita gente foi um ponto assim meio questionável. Vamos lá: Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, grande surpresa, e Lucas Paquetá. Para mim, o Fabinho foi convocado pelo Casemiro. Lembra da última vez que houve a convocação? Fizeram uma entrevista coletiva com o Casemiro e perguntaram quem ele achava que poderia fazer o papel dele. A resposta do Casemiro: Fabinho. Por isso ele está aqui. O fato dele estar na Arábia é uma questão, mas vamos ver como é que ele vai se sair na seleção, né? Porque, querendo ou não, hoje, se o Casemiro tomar cartão amarelo, como tem acontecido nas últimas competições, né? Copa América, Copa do Mundo, que ele participou, acaba que, como ele é o volante de marcação, ele toma muito cartão amarelo. Quando ele toma cartão amarelo, nós não tem substituto. E aí, como é que fica? Aí vamos ter que botar alguém improvisado? Quem é que consegue? Tentar improvisar praticamente o ciclo todo. Foi o que o Fernando Diniz tentou fazer, foi o que o Dorival tentou fazer e não deu certo. Por quê? Porque, de fato, o Casemiro é acima da média nessa posição, né? Então vamos ver aí como é que vai se sair o Fabinho. Foi uma surpresa, mas vamos ver, né? Todo mundo tá naquela, tipo assim, não foi uma rejeição absurda, mas foi um negócio que a gente ficou tipo, ninguém tava esperando. Mas enfim, vamos ver. Sobre os meias ainda, assim, zero surpresa. Bruno Guimarães já tá com os dois pés na Copa. O Andrei Santos, a cada dia que se passa, para mim, pelas convocações e pela cabeça do Ancelotti, pensando, já tá lá. Lucas Paquetá também, zero surpresa. Casemiro nem se fala. Então, tem só mais uma vaga aí e vamos ver como é que vai ser. Isso aqui também define o seguinte: não está Coutinho, não está Neymar. E durante a entrevista coletiva foi feita uma pergunta para o próprio Ancelotti sobre isso. Ele falou, a pergunta foi, nos amistosos de março, vamos ter também surpresas, vamos ter testes? Ele falou, olha, provavelmente já serão os 26 convocados da seleção que nós iremos para a Copa. Então, meio que, assim, pode ter alguma coisinha ou outra, mas muito provavelmente, a menos que seja por causa de lesão, Deus o livre guarde, né? Bate na madeira, faz sinal da cruz, o que você quiser fazer. A convocação de março, para os amistosos de março, contra a França
e Croácia já vão meio que, né, fecha a conta e passa a régua, já vão ser os da Copa já, e é isso aí. Então, assim, não tem Neymar, que está retornando de lesão, jogou uma parte só do último jogo agora contra o Santos, e ao que tudo indica, não teremos Neymar na Copa. Também não teremos Felipe Coutinho, que era uma esperança, até porque ontem teve São Paulo e Vasco, e o Ancelotti estava acompanhando. Então, a gente esperava que, por exemplo, Léo Jardim, de repente, aparecesse nessa lista, o Coutinho aparecesse na lista, e não foi o que aconteceu. E aí, assim, os atacantes, temos uma surpresa e, para muita gente, uma pulguinha atrás da orelha. Vamos lá, a lista. Estevão, que para mim já está na Copa. João Pedro, que, a que tudo indica, deve estar na Copa. Luiz Henrique, que também acho que já está na Copa já desde aquele jogo contra o Chile, na época do Dorival ainda. Matheus Cunha, que também meio que já está firme aí. Um que eu acho que, enfim, nem todo mundo curtiu, mas está na lista. Richarlison. Eu acho que, assim, a menos que o Pedro volte voando pelo andar da carruagem, Richarlison já está na Copa. Muita gente não está curtindo por quê? Toda vez que Richarlison se apresentar na seleção, ele não consegue desempenhar o que a gente espera dele. Né? Que ia ser um 9, como ele falou, o 9 do Hexa, aquela coisa toda. Na Copa ele foi muito bem, mas depois de lá ele não conseguiu convencer ninguém. E aí tá todo mundo pensando que ele está sendo convocado pela amizade que ele tem com o Ancelotti. Enfim, né? Muita gente não gostou. Eu, particularmente, estava esperando outro. Já que é para convocar o Richarlison, por que não convocou o Coutinho? Por que não convocou o Neymar? Aí tirava um atacante e dava mais uma vaga para o meio. Mas, enfim. Aí tem também o ponto de o Pedro está lesionado. Falando um pouquinho atrás lá sobre a questão dos atacantes meias, que está meio que envolvido aqui. O Rafinha também está lesionado. Então, assim, a gente tem alguns detalhes aí que podem interferir nessa questão da convocação. Outro detalhe. Vamos terminar aqui, eu falo sobre esse outro detalhe. Aí temos aqui, zero surpresa, Rodrigo Vini Júnior, tudo certo. E Vitor Roque, que foi uma surpresa. Não tão surpresa assim, porque está jogando muito. Então, assim, eu acho que essa vaga do Vitor Roque aqui estava entre Vitor Roque e Pedro. Como o Pedro estava lesionado, acabou que ficou no Vitor Roque, que está vivendo, querendo ou não, o melhor momento. Né? Eu acho que o Pedro, se fosse, seria muito pelo que ele fez no jogo do Flamengo e Palmeiras. Mas está lesionado, né? Está com questão do braço machucado, fraturado, enfim, está tendo que se recuperar. Não é tão longo, mas não vai conseguir participar dos jogos, infelizmente. Eu sou muito fã do Pedro e esperava que ele tivesse, mas enfim. Aqui, alguns detalhes. Sobre os jogadores que estão no Brasileirão, né? Dos jogadores do Brasileirão. Nós temos o Hugo Souza 1, Luciano Juba, Paulo Henrique, Alexandro, Fabrício Bruno 5. Aí temos também Danilo 6, mais alguém, quem é outro? Vitor Roque, 7. 7 jogadores do Brasileirão. Desses 7, nós temos 2 do Flamengo, que é o... Cadê ele, meu Deus do céu? Os laterais. Alexandro e o Danilo, que é lateral barra zagueiro, né? E aí temos um do Cruzeiro, que é o Fabrício Bruno. Um do Vasco, que é o Paulo Henrique. E a gente tem também o do Palmeiras, que é o Vitor Roque. Por que isso é importante ser pontuado? Porque vai ter aqueles joguinhos atrasados, vai ter, por exemplo, Santos e Palmeiras durante o período da data FIFA, entre a data FIFA ali. Então, ou seja, o Vitor Roque não vai estar lá. Para o Palmeiras isso vai ser um certo problema. Pode ser, pode não ser e pode ser. Vai depender de como o Abel, que é, né, não precisa nem muita apresentação, vai fazer. Mas, enfim, temos esses pontos aí. E, assim, avaliando a convocação, eu esperava alguma coisa um pouquinho mais, né, um pouquinho mais surpreendente. Por exemplo, eu esperava o Coutinho. Eu estava esperando, por exemplo, o Léo Jardim ou o Gabriel Brazão do Santos como terceiro goleiro. Nada contra o Hugo Souza, nem contra o Bento, mas assim, né, esses dois não estão tão longe assim do nível deles e seria como goleiro reserva. Eu estava esperando. Pode acontecer, porque a gente sabe que sempre tem cortes, mas enfim, tá na expectativa. Os laterais, assim, não me surpreendeu muito, até porque o Paulo Henrique, a meu ver, desses que aqui estão, deve ser titular, né? Pela direita, e aí vamos ver quem vai ser o titular pela esquerda. Não sei se ele vai testar logo o Juba de cara, enfim, vamos ver.
Tem o Caio Henrique também, que tava vindo muito bem, mas, cara, é assim, pra mim, eu acho que o Paulo Henrique vai ganhar essa vaga do Caio Henrique, o Paulo Henrique vai ganhar a vaga do Caio Henrique, aí é pra quebrar o cara, né? Mas, enfim. E aí, é isso aí, cara. O que você achou dessa convocação? Você gostou, você não gostou? Enfim, comenta aqui o que você achou, curte o vídeo se você achar relevante e se inscreve no canal pra mais vídeos assim. É nóis, valeu, até o próximo vídeo.